Hoje eu vou contar um caso para vocês. Um caso chocante e aterrorizante. Um caso de duas irmãs gêmeas, Tésbia e Jésbia. Vou chamá-las aqui de Tess e Jess para facilitar. Essas irmãs gêmeas conseguiram cometer uma atrocidade terrível contra uma pessoa que você jamais vai imaginar. Fique comigo, acompanhe esse caso das irmãs Tess e Jess. Tess e Jess eram duas irmãs gêmeas. Elas faziam tudo juntas. Como todos os gêmeos, geralmente têm uma conexão diferente. As meninas tinham essa conexão. Onde uma estava, a outra estava lá. Tess e Jess eram muito inteligentes. As meninas frequentavam a escola e muitos falavam que elas iriam para Harvard, tão inteligentes que elas eram. Elas eram muito inteligentes, tocavam piano, mas o que elas mais gostavam era de cantar juntas. As duas eram inseparáveis. Mas ao completar 16 anos, essas irmãs cometeram um ato cruel e brutal. Fique comigo, você vai acompanhar isso agora. As irmãs nasceram no dia 27 de novembro de 1993. Elas nasceram no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. Para você entender melhor a história de Tess e Jess, eu preciso contar a história da mãe delas, Nikki Whitehead. A mãe das gêmeas, a Nikki, ela nasceu em 1974, isso mesmo. Só que ela não nasceu em um lugar comum não, ela nasceu na cadeia. Pois a mãe da Nikki, a avó das meninas, estava presa quando a Nikki nasceu. A mãe da Nikki estava presa por tráfico de drogas. Então a Nikki infelizmente nasceu naquele local, na cadeia. É claro que a cadeia não é um local para crianças. Então após alguns meses a Nikki teve que se separar de sua mãe e ela foi morar com sua avó. O nome da avó de Nikki era Della e essa senhora foi quem cuidou de Nikki até ela crescer. Ela era praticamente a mãe da Nikki, uma vez que a mãe de verdade dela estava presa na cadeia. É claro que a pequena Nikki sentia muita falta de sua mãe biológica, mas infelizmente ela não tinha uma outra sorte. Ela teve que crescer com sua avó e as duas se davam muito bem. A avó de Nikki adorava ela, fazia tudo o que a garota queria e a infância da pequena Nikki foi ok. A avó de Nikki sempre se empenhava ao máximo para fazer os gostos de sua neta e sempre ela tentava ali corresponder com as expectativas de Nikki. A infância de Nikki foi ok, porém a adolescência já foi um pouco mais complicada. A Nikki, jovem ali por volta dos 13, 14 anos, começou a dar muito trabalho para sua avó. Veja você, ela começou a beber muito, ir em festas, andar com uma galerinha da pesada. E aquilo não era muito legal. A avó de Nikki ficava muito preocupada com ela, com aquelas amizades, e a rebeldia da jovem era algo de dar preocupação para aquela avó. A avó de Nikki não tinha controle sobre a jovem. Enfim, ela era uma avó, já não tinha toda aquela vitalidade e ela não conseguia de forma alguma controlar a jovem Nikki. A jovem Nikki fazia o que ela queria. Isso foi deixando a avó muito triste. Porém, a avó, a dona dela, sempre fazia o que Nikki queria. Nunca contrariava a jovem. A Nikki chegava tarde em casa, ia para as festas e sumia por 2, 3 dias, não dava nenhuma satisfação para a avó. Aquela situação estava insustentável, então a Nikki resolveu sair de casa. Ela foi morar sozinha, achou melhor, pois assim a avó dela não poderia mais dar palpites em sua vida. Era terrível, pois Nikki não tinha preparo algum para morar sozinha, mas ela resolveu mesmo assim ir. Claro que o inesperado aconteceu e aos 17 anos Nikki ficou grávida. Aquela garota então, Nikki, estava grávida de gêmeas, que são as nossas protagonistas do caso. Tess e Jess. 9 meses após então nascem as gêmeas e Nikki estava ali com 2 filhas no braço. Uma mãe solteira, sem qualquer condição de cuidar daquelas meninas. Então imaginem vocês a quem ela recorre para ajudar a cuidar das gêmeas. É claro, a avó dela. A Nikki então resolve voltar para casa da avó com aquelas 2 meninas no braço. O pai das gêmeas fugiu, não quis nem saber das meninas. Fugiu da sua responsabilidade de pai e a Nikki acabou tendo que cuidar das meninas sozinha, claro, com a ajuda de sua avó. E uma informação que vai deixar vocês chocados. O pai das gêmeas, ele já era casado. A Nikki acabou descobrindo isso depois. O rapaz já era casado, por isso mesmo que ele também não quis assumir as gêmeas. Vou te pedir uma coisa agora. Se inscreva nesse canal para me ajudar a continuar contando essas histórias, beleza? Conto com você. A Nikki então volta para casa da avó e a avó recebe ela de braços abertos.
No começo aquilo ali foi perfeito. A família estava reunida, 2 meninas novas em casa, todos estavam felizes, enfim. A avó, na verdade bisavó das meninas, né? Estava ajudando ali a Nick a cuidar das crianças, tudo estava indo perfeitamente bem. A Nick então conseguiu um emprego num salão de belezas ali próximo da residência dela e estava trabalhando dando duro para trazer sustento para casa. Ela ganhava até um dinheiro bom e acabava ajudando ali a sua avó então com as despesas financeiras, já que a avó então cuidava das meninas como se fossem suas filhas. A Nick era muito querida no salão, todos gostavam dela, gostavam do trabalho dela, e ela acabou ali depois de ter as suas filhas ficando mais madura e também bem mais responsável. A Nick então continuou ali no seu emprego, no salão. A Nick dava duro no salão, no seu emprego, ganhava dinheiro, mas a cabeça dela ainda era de uma jovem de 16, 18 anos. Ela, apesar de ter as 2 gêmeas, ela ainda queria se divertir, queria sair com aqueles velhos amigos, então ela meio que não era uma mãe completa para as meninas. A avó de Nick achava aquilo muito ruim, pois a Nick tinha que ser a mãe das meninas, dar educação para elas, mas não. Essa parte ela delegava para a avó. Ela acabava ali sendo como se fosse uma irmã mais velha das gêmeas. As gêmeas foram crescendo então e viam Nick mais como uma irmã mais velha. A mãe delas realmente, de fato, ali era a avó que fazia esse papel de mãe. As gêmeas então foram crescendo, iam para a escola e eram muito inteligentes. As 2 eram inseparáveis, unha em carne, como todos os gêmeos são. Elas tinham uma conexão entre elas. Uma era muito confidente da outra e inseparáveis, estavam sempre juntas. Já a Nick, a mãe, estava sempre trabalhando e quando chegava em casa, não era como se fosse uma mãe. Era mais como se fosse uma amiguinha. Esse fato da mãe não estar muito presente aparentemente não fazia diferença para as gêmeas. Elas iam muito bem na escola, elas faziam todas as suas atividades e viam na dela, que era a avó, uma figura materna. Aquilo não estava atrapalhando o desenvolvimento das jovens. Mas as coisas mudaram quando as jovens atingiram a idade de 13 anos. Aos 13 anos, a mãe delas, a Nick, encontrou um namorado, um rapaz um pouco mais velho que ela, e eles começaram a se relacionar. No começo foi tudo mil maravilhas. Ela se relacionou com aquele rapaz, ele era bem responsável, era um caminhoneiro. Ele era bem responsável, gostava muito de Nick, e como ele era caminhoneiro, ele vivia viajando pelo país. O nome do namorado de Nick era Robert Head. Era um rapaz bom, ele se apaixonou por Nick, ela era uma jovem bonita, e àquela altura da vida já era bem mais responsável do que aquela Nick de 15 anos atrás. O Robert então resolve convidar a Nick para morar junto com ele. E imagine vocês, ele chama também as gêmeas. O Robert tinha uma casa muito boa, uma casa grande, espaçosa, e ele então chama a Nick para morar com ele e leva também as gêmeas. No começo, então, as meninas gostam muito de Robert, eles vão morar todos juntos ali naquela casa e todos estão vivendo intensamente, muito felizes, pois a casa era grande, a casa era espaçosa, o Robert tinha bastante dinheiro e conseguia dar uma vida melhor para Nick e as gêmeas. Elas também conseguiram, então, enfim, sair da casa da avó e deixar a avó também viver a vida dela um pouco mais tranquila. As 3, então, Nick, Tess e Jess, começam a criar uma relação mais profunda, já que elas estão agora vivendo juntas, enfim, sem a influência da avó, elas começam ali a ter uma relação de mãe e filhas. Eu ficaria muito alegre em dizer para vocês que a vida delas foi perfeita dali para frente, mas não foi isso que aconteceu. Como as gêmeas estavam com 13 anos, elas estavam no ensino médio. E no ensino médio ali na escola, elas conhecem algumas pessoas diferentes, algumas más influências, e aquelas meninas doces e adoráveis que eram Tess e Jess começam a se transformar. Enfim, elas eram adolescentes agora, com 13 anos, e começaram a seguir os passos da mãe delas. A mãe delas, a Nick, vocês se lembram, ela deu muito trabalho para a avó delas. E, infelizmente, as gêmeas também começaram a dar trabalho para a mãe. Elas começaram a se envolver com pessoas mais velhas, namoradinhos, enfim, uma galerinha também da pesada, e começaram a beber, começaram a ir a festas, enfim. Aquelas 2 gêmeas já não existiam mais, eram 2 meninas terríveis, dando trabalho para a mãe delas.
Infelizmente isso é comum nessa idade. As pessoas de 12, 13 anos, as meninas ali, queriam, enfim, experimentar coisas novas. Porém, a Nikki já sabia que aquilo não ia dar muito certo, pois ela mesma foi, em sua adolescência, uma jovem muito rebelde. Então a Nikki não queria que as suas filhas seguissem os mesmos passos dela e começou a ser mais dura com as meninas. E aquilo não deu certo. A Nikki, infelizmente, não tinha muita autoridade sobre as meninas, uma vez que elas sempre respeitaram a avó. E a Nikki elas viam como uma irmã mais velha, alguém da bagunça ali. Então a Nikki queria impor regras, queria que elas fossem à escola, não perdessem aulas, parassem de beber. E aquilo desagradou profundamente Tess e Jess. A situação ali foi se agravando cada vez mais. Teve uma noite que a Nikki teve que ligar para a polícia porque a sua filha havia sumido. Ela já estava fora há 2 dias e a Nikki não encontrava as meninas. Ela estava preocupada com elas e ligou para a polícia declarando o desaparecimento dela. Passou algumas horas, as meninas apareceram e elas estavam na casa de seus namorados mais velhos. Veja só. Isso soa familiar? Pois é. A Nikki estava vivendo na pele o que ela fez a avó dela passar com ela. A Nikki agora estava vendo como era difícil lidar com adolescentes, ainda mais adolescentes que estavam rebeldes como as meninas estavam. A Nikki então começou a pegar pesado. Ela criou várias regras para as meninas e aquilo deixou as meninas incomodadíssimas. Afinal, na casa da avó não tinha regra nenhuma e agora tinham várias regras. Uma das regras da Nikki era que elas não poderiam mais ver os namorados. Imaginem vocês, os namorados tinham 17 e 19 anos. As meninas tinham apenas 13 anos. Eram homens já, não eram meninos mais. 19 anos já eram adultos e estavam ali com aquelas meninas de 13 anos. A Nikki não queria de forma alguma que as meninas ficassem igual ela quando ela era jovem. A Nikki acabou vendo nas meninas um espelho da sua juventude. Ela sabia que aquilo não era bom, pois afinal de contas aquilo resultou para a Nikki em uma gravidez indesejada. E o resto da história vocês já sabem. É claro que proibir as meninas de verem os namorados deixou elas irritadíssimas. Elas ficaram muito bravas com a mãe e queriam voltar a morar com a dela, que era a avó delas. Elas não queriam mais morar ali na casa do Robert com a Nikki. Morar ali para as meninas era horrível, pois elas tinham regras e elas não queriam regras, elas queriam viver a vida delas. Queriam viver a vida louca. Como as meninas não viam a Nikki como mãe delas e sim como uma irmã mais velha, elas falavam pra ela: na casa da vovó não tem nada disso, na casa da vovó não tem regras, a gente quer voltar a morar com a vovó. A Nikki ficou furiosa com isso, pois ela era mãe e não queria que as meninas vivessem uma vida desregrada. As meninas uma noite chegaram a falar pra Nikki que ela era hipócrita, pois quando ela era jovem ela fazia tudo aquilo, ela saía à noite, ela ia beber. E por que as meninas não poderiam fazer aquilo igual? Enfim, era difícil para Nikki responder às meninas, pois, infelizmente, ela havia feito tudo aquilo que ela agora mais odiava que as suas filhas fizessem. A situação estava chegando num ponto que a Nikki não conseguia mais controlar as gêmeas. Mas as regras de Nikki não estavam funcionando. Na verdade, elas estavam tendo um efeito contrário nas meninas. Elas estavam então cada vez mais rebeldes. Elas estavam ficando por dias nas casas dos seus namorados. Elas estavam bebendo mais, voltando para casa bem mais tarde do que o normal. Enfim, começaram a faltar mais nas aulas. Então quer dizer, cada vez que a Nikki apertava mais as regras, as meninas desobedeciam mais. Era como se fosse uma vingança. Elas falavam: não, aqui você não manda, mãe. A Nikki chegou ao ponto de pegar algumas mensagens no celular das meninas, dos namorados mais velhos, e ela ficou horrorizada com aquilo. Ela falou: meu Deus, daqui a pouco essas meninas vão ficar grávidas como eu fiquei. A Nikki não sabia mais o que fazer, ela estava desesperada. A mãe então chegou ao ponto de confiscar os celulares das meninas e aquilo foi a gota d'água. Elas ficaram enfurecidas. Era agora Tess e Jess contra Nikki. O Robert nessa história ele acabava não participando, pois vocês se lembram, ele era um caminhoneiro, estava sempre viajando. Então a briga ali era entre mãe e filhas. Aquilo era uma situação desesperadora. Aquela era uma situação horrível mesmo. As meninas então começam a agir em sincronia. Elas criam um plano para deixar a mãe delas perturbada. Elas começam ali a jogar com a mãe delas como se fossem o policial do bem e o policial do mal. Então uma das gêmeas xingava a mãe, brigava com ela, e a outra ia lá e falava: não, mamãe, a gente ama você.
e ficavam naquele jogo pra perturbar mesmo a mente da Nikki. Ela não sabia então se as filhas dela a amavam ou a odiavam, mas aquilo era tudo calculado, era tudo orquestrado pelas gêmeas pra deixar a Nikki maluca mesmo. Mas a coisa estava se agravando cada vez mais. A Tess ficou uns dias sem ir à escola, sumiu e ficou na casa do namorado. A Nikki ficou furiosa e chegou ao ponto de ir até a casa do namorado. Então, a Nikki ficou furiosa então e chegou na casa do namorado dela e arrancou a menina de lá de dentro pelos cabelos, enfiou ela no carro e levou ela embora. Teve uma grande briga no carro, enfim, porque a Tess queria continuar na casa do namorado e a Nikki falou, não, você vai embora comigo. E para vocês verem o nível que chegou àquela discussão, a Tess abriu o carro com o carro em movimento e se jogou de dentro do carro, com o carro andando mesmo. Aquilo foi a gota d'água. A Nikki não sabia mais o que fazer, estava desesperada. A menina pulou do carro com o carro em movimento. A situação ali estava bem caótica, bem difícil mesmo. Por sorte mesmo que ela não se machucou ao fazer isso, pular do carro em movimento. Mas ela fez isso só para mostrar para a mãe dela que ela não estava de brincadeira, que ela mandava na vida dela sim, e que a mãe dela jamais ia dominar ela. A mãe ficou decepcionadíssima, ficou muito triste, pois a filha chegou a pular de um carro em movimento. Aquilo foi muito triste para a mãe. Ela não sabia mais o que fazer para controlar as gêmeas que estavam totalmente perturbadas, totalmente perdidas. E as coisas só pioraram. Após uns meses, as meninas começaram a agredir fisicamente a Nikki. Começaram a bater nela, arranhar, puxar o cabelo da mãe. As coisas estavam muito difíceis ali. A Nikki, enfim, não estava mais conseguindo suportar toda aquela situação. A coisa ali na casa ficou tão feia que um dia a polícia teve que chegar a intervir. As meninas pularam nas costas de Nikki e começaram a bater na mãe e a morder ela também. A Nikki estava desesperada, ligou para a polícia e relatou que as filhas dela estavam atacando. A polícia chegou após alguns minutos e ao abrir a porta, imagine vocês, as duas meninas estavam quietinhas, como se fossem dois anjinhos. A Nikki falou que estava sendo atacada por elas, a policial olhou para Nikki como se não estivesse entendendo nada, pois as meninas estavam boazinhas ali. Só que a policial desconfiou de algo. Ela falou, alguma coisa está errada aqui. Ao invés de voltar para a delegacia, não. Ela ficou ali, à espreita, escondida, esperando, somente ouvindo o que estava acontecendo naquela casa. A policial estava correta. Passou alguns minutos, as meninas começaram a atacar novamente a Nikki. Ela ligou para a polícia e rapidamente a policial chegou na casa e agora sim pegou as meninas em flagrante, batendo em sua mãe. Elas então acabaram indo para a delegacia e foram presas por esse ato. Ficaram uma noite ali na delegacia, presas. Após 3 dias então, a justiça chama a Nikki para conversar com ela e ela fala que não está dando conta das meninas, que elas estão malucas, possuídas, enfim. Conta tudo o que está acontecendo e as meninas falam que é tudo mentira. É claro, as meninas sempre falam que é mentira, elas nunca assumem o que fazem. E a Nikki fala ali pro juiz que realmente ela não está conseguindo dar conta das meninas, que elas estão atacando ela inclusive fisicamente, mas a juiz então decide que as meninas precisam voltar para casa da avó. Ela acha que isso é o melhor, pois ali naquela casa, se elas continuarem lá, o pior iria acontecer. As meninas então voltam a morar com a avó e aí já imagino o que aconteceu, né? Na avó era tudo permitido, enfim, elas estavam vivendo do jeito que elas queriam. Viviam com os namorados, bebiam o que queriam, chegavam tarde, era festa todo dia. E a avó, coitada, a bisavó na verdade, né? Ela era uma bisavó, já com idade, não conseguia mais mandar nas meninas. Se quando ela era mais jovem ela já não conseguia dominar as meninas, imagine agora. Então as meninas estavam vivendo a vida que elas queriam, com a avó, enfim, torrando o dinheiro da avó também, que elas começaram a fazer isso, começaram a pegar o dinheiro da avó e gastar com festas, com baladas. Elas estavam vivendo a vida que elas queriam. Essa vida com a avó, então, durou 18 meses. Imagine vocês que elas ficaram por 18 meses morando na casa da avó, sem nenhuma regra, roubando a avó, gastando o dinheiro da avó com baladas. Foram 18 meses que para elas foram perfeitos, era como se fosse férias. Mas a Nikki jamais desistiu das meninas. A Nikki, nesses 18 meses, tentou fazer contato com as meninas, conversou com a juíza, enfim. Ela tentou se aproximar das meninas, trazer elas para morar com ela novamente, enfim. Fez promessas,
mas as meninas estavam irrefutáveis. Elas não queriam voltar a morar com o Nick de forma alguma, pois sabia que com a mãe ia ser barra pesada. Elas queriam ficar mesmo era na casa da avó. E isso durou 18 meses seguidos. As meninas então ficaram sob custódia da avó por 18 meses, mas depois desse período a Nick conseguiu a guarda das meninas de volta. Ela conseguiu então fazer com que elas voltassem a morar com elas. Vocês pensam que as meninas queriam morar com ela? Não, elas não queriam. Elas queriam continuar na casa da avó, mas como a justiça determinou que a guarda delas deveria ser da mãe, elas foram obrigadas a voltar a morar com a mãe. Imagine você agora o que aconteceu quando essas meninas voltaram a morar com a mãe delas. Quando a Nick foi buscar as meninas na casa da avó, a Tess falou pra ela: se eu tiver que voltar a morar com você, eu vou te matar. E infelizmente, vamos continuar aqui contando o caso. A Nick chegou a fazer uma festa de boas-vindas para as meninas. Quando elas voltaram a morar com ela, ela preparou a casa, enfim, chamou as amigas de Tess e Jess, preparou uma festa incrível. Ela estava realmente pensando que aquilo iria dar certo, que as meninas iriam voltar a morar com ela e eles seriam ali uma família feliz. Mas a festa realmente foi um fiasco. As meninas não participaram, odiaram tudo aquilo, elas não queriam estar ali morando com a mãe e os próximos dias foram bem difíceis. Praticamente eles brigavam todos os dias tinham discussões, as meninas xingavam a mãe tentando ali se aproximar delas, mas nada que ela fazia dava certo. As meninas continuavam a faltar na escola, elas já tinham 16 anos nessa época, mas continuavam vivendo aquela vida maluca que começaram a viver aos 13. Festas, enfim, namorados mais velhos. E elas não queriam saber da mãe. Quando chegava em casa, tinha agressões, era pancada. Enfim, a mãe ficava numa situação muito deplorável e vulnerável aí com as meninas. Ela chegou a ligar para a polícia por 3 ocasiões depois que elas voltaram a morar com ela. A Nick ligou para a polícia ali por 3 vezes porque ela não estava suportando as agressões físicas e psicológicas que as meninas estavam praticando com ela. Aquela casa estava um caos, aquilo era uma panela de pressão, pronta para explodir. E no dia 13 de janeiro de 2010, o pior acontece. As meninas haviam voltado de uma festa, enfim, não estavam nada bem, e a Nick foi bater no quarto delas para elas irem para a escola. Aquilo enfureceu elas começaram a jogar coisas na mãe, a mãe jogar coisas nela, enfim, panelas, itens de cozinha, até que uma delas pegou uma faca. Ela pegou essa faca e jogou na mãe também, arremessou na mãe dela. Aquilo causou uma ferida no ombro de Nick. A Nick estava aterrorizada, estava com medo das meninas. Elas estavam meio que possuídas, enfim, elas queriam de qualquer forma acabar com a mãe. A mãe saiu correndo, ela foi pedir ajuda para os vizinhos, bateu na porta de um vizinho, mas ninguém saiu. As meninas de alguma forma conseguiram fazer com que a mãe voltasse para casa, isso a gente não sabe, não tem certeza, enfim. Mas de alguma forma elas fizeram com que a mãe voltasse para casa e ao voltar a Nick sofreu mais na mão das meninas. Infelizmente, assim que Nick volta para casa, o ataque continua. As 2 meninas pulam sobre Nick e derrubam ela no chão, uma delas segura a mãe no chão, presa, e a outra começa a atacar com aquela faca. Elas atacam a mãe com aquela faca por 80 vezes. Elas deferem 80 golpes letais na pobre Nick que está ali deitada no chão, indefesa. Enfim, 2 meninas de 16, 17 anos atacando ela. Ela começa a sangrar muito. Tenta pedir ajuda, mas não consegue. As meninas então, enfurecidas com a mãe, muita raiva estava no ar. Elas enchem a banheira com água e resolvem jogar a mãe dentro daquela banheira. Ela ainda estava viva. Devido aos ferimentos, ela acaba perdendo a sua vida ali, naquela banheira, depois de ter sido golpeada por 80 vezes por suas 2 filhas gêmeas. Imagine você que a Nick viu as suas 2 filhas tirarem sua vida. Imagine para uma mãe como é ser atacada por sua filha por 80 vezes. E acabar perdendo a vida por nada, por motivo algum. É uma história muito triste essa. Após cometer esses atos, as meninas limpam a casa, tiram as suas impressões digitais, enfim.
trocam de roupa e vão para a escola, para poder ter um álibi depois quando forem confrontadas pela polícia. Então elas vão para a escola como se nada houvesse acontecido e deixam lá a sua mãe naquela banheira, o corpo de sua mãe, na verdade, naquela banheira. E na hora do retorno da escola, elas entram em casa e, enfim, e chamam a polícia como se não soubesse o que havia acontecido ali. Elas falam: oh meu Deus, minha mãe está na banheira, ela está sem vida. Elas tentam simular ali como se alguém houvesse entrado na casa e tirado a vida da mãe delas. Elas ficam repetindo: oh, por favor, meu Deus, alguém atacou minha mãe, ajude. Mas todos sabemos que aquilo era uma encenação. Na verdade, quem havia atacado a mãe delas eram elas próprias. A polícia então entra na casa e vê aquela bagunça, o chão todo manchado de vermelho. Em todas as partes da casa tem os traços mortais de Nick. A polícia resolve levar as meninas então para a delegacia para tentar colher delas ali um depoimento, e o médico legista é chamado para poder recolher aquele corpo e fazer os exames necessários. Ao analisar o corpo de Nick, a polícia descobre que a maior parte dos golpes foram desferidos contra o rosto de Nick, o que mostra que aquilo foi um crime passional. Quem cometeu aquilo conhecia Nick, e aquilo com certeza é um crime de alguém que estava com muita raiva daquela pessoa, com muita raiva de Nick. A polícia então começa a interrogar as gêmeas e elas falam: oh meu Deus, quem fez isso? Elas continuam repetindo isso como se não soubessem de nada. E de repente elas falam: já sei, só pode ter sido Robert, o namorado da mamãe. Imagine vocês que elas estão colocando a culpa no namorado caminhoneiro da mãe, que nem lá na casa estava. E elas falam também: se não foi o Robert, foi o Joe. Joe, na verdade, era um caso que a Nick tinha. A Nick tinha um caso bem aberto com o Robert, então ele, como ele era caminhoneiro e ficava viajando, ele meio que não se importava que a Nick tivesse outros casos. Eles tinham um relacionamento aberto. E a Nick se relacionava com esse tal Joe. Então as meninas sugeriram que o Robert estava com ciúmes de Nick, dela com o Joe, e havia cometido aquilo. Porém, o Robert nem na casa estava. E os policiais acreditaram nessa mentira. Como eles não conheciam o histórico de Tess e Jess, eles falaram: provavelmente foi esse tal Robert ou o Joe. E imaginaram então que aquele triângulo amoroso era o motivo daquela tragédia. Então a polícia foi logo atrás desses dois, interrogou-os e eles tinham álibis. Eles nem estavam próximos da casa, enfim, os dois tinham álibis. Fizeram o teste de polígrafo com eles também e eles passaram. Ou seja, a polícia já deixou de desconfiar então de Robert e Joe e passou a desconfiar das gêmeas. Outra coisa suspeita que a polícia achou foi que as meninas ali no interrogatório estavam usando luvas. E elas não tiravam aquelas luvas para nada, como se quisessem esconder as mãos, esconder alguns ferimentos que elas tinham nas mãos. A polícia então pede para elas tirarem as luvas, elas retiram. E ao examinar as mãos das meninas, a polícia percebe que haviam diversos machucados nas mãos. Inclusive tinha também uma marca de mordida, que a polícia logo tira fotos e questiona as meninas. Elas falam que elas brigaram entre elas, que aquilo era briga de irmãs, mas a polícia não acreditou naquela história. Uma coisa que chamou a atenção dos detetives também foi a frieza das meninas. Elas estavam muito frias, como se não houvessem acabado de perder a mãe. Elas agiam de uma forma muito estranha. E depois do interrogatório, a polícia perguntou: vocês querem algo? Tem algo que eu possa fazer por vocês? Elas falaram que queriam assistir CSI, aquele programa de investigação criminal. Ora, você acabou de perder sua mãe e quer assistir CSI, um programa de investigação criminal? Aquilo deixou a polícia extremamente intrigada. Eles tinham certeza que aquelas meninas estavam escondendo ou querendo esconder algo da polícia. Os detetives então começam a olhar as câmeras de segurança ali do entorno para ver se conseguem ver as meninas indo para a escola, como elas haviam dito, e eles percebem que elas não estavam na escola naquele horário que supostamente a mãe havia sido atacada. Então eles veem que as meninas chegaram depois na escola, chegaram atrasadas. E, enfim, o álibi delas havia ido pro brejo naquele momento. E ao investigar a cena do crime também, a polícia descobre uma bota toda suja de sangue. Imagine vocês que essa bota estava guardada dentro da caixa, dentro do guarda-roupa. Enfim, as meninas estavam tentando esconder aquela bota suja de sangue da polícia. A polícia então desconfia das duas e resolve separá-las para fazer o interrogatório de cada uma delas em separado, em uma sala separada.
Mas elas continuam dizendo a mesma coisa, que estavam na escola, que não sabem de nada, enfim, não falaram nada. Como a polícia tinha muitas provas, mas não tinha nada concreto, acabaram não prendendo elas. E elas ficaram por 4 meses sustentando esse álibi. Elas voltaram para festas, voltaram para a vida delas, de balada, enfim. Elas pensaram que tinham se safado dessa, mas não foi isso que aconteceu. A polícia então continua sua investigação e lembram daquela marca de mordida que tinha no braço da Tess? Pois é, eles conseguem então provar que aquela mordida havia sido feita pela mãe delas, pela Nikki, pois eles comparam ali a mordida e aquilo é 100% compatível, então aquela mordida foi feita pela Nikki. Além disso, eles encontram nos dentes da Nikki cabelos da Tess ou da Jess. Como as duas tinham o mesmo DNA, pois são irmãs gêmeas, não era possível saber de quem era aquele cabelo. Mas enfim, agora eles tinham a prova de que as gêmeas estavam envolvidas no caso, 4 meses após. Então eles prenderam as meninas, eles tinham motivos agora para prender Tess e Jess e prenderam as duas. O julgamento das meninas demorou 4 anos. Levou 4 anos para poder as duas irem a julgamento, e durante esses 4 anos elas não falaram absolutamente nada, não falaram não assumiram a culpa, enfim. Porém, um dia antes do julgamento, elas resolvem abrir a boca, elas resolvem falar tudo. Então elas declaram-se culpadas e contam toda a história para tentar ali no julgamento atenuar a sua pena. Após a confissão, elas vão a julgamento então e acabam pegando 30 anos de prisão. As duas foram julgadas culpadas pela morte de Nikki, a mãe delas. A juíza também declarou que as duas cumprissem as penas separadas, elas não poderiam ficar no mesmo presídio. Então cada uma delas está cumprindo sua pena em um presídio separado. Este foi o caso das irmãs gêmeas Tess e Jess, as irmãs que acabaram com a vida de sua mãe. Clique no gostei e se inscreva no nosso canal para mais casos como esse. Eu te agradeço. Até mais.